Você já ouviu falar do Anticristo? Essa figura misteriosa é amplamente debatida entre os cristãos. Mas quem ele realmente é? Como podemos identificar os sinais de sua vinda? E o que a Bíblia realmente nos ensina sobre o papel do Anticristo nos últimos dias? O Anticristo não é apenas um personagem das Escrituras, mas um símbolo poderoso da oposição ao plano de Deus. A Bíblia fala dele como aquele que trará grande engano e causará destruição espiritual, enganando muitas pessoas. Em João capítulo 2, versículo 18 lemos: Filhinhos, esta é a última hora, e, como ouvistes que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Este versículo nos lembra que o Anticristo não é um conceito novo, mas uma figura que ecoa através da história, preparando o cenário para o grande confronto final entre o bem e o mal. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia diz sobre o Anticristo. Vamos explorar seus sinais, entender como ele opera e aprender a nos preparar espiritualmente para os desafios que virão. Quem é o Anticristo segundo a Bíblia? A palavra Anticristo significa literalmente contra Cristo ou em lugar de Cristo. Ele é mencionado diretamente nos escritos de João, mas suas características e ações são descritas em outros livros da Bíblia, como Daniel, Tessalonicenses e Apocalipse. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo descreve o Anticristo como homem da iniquidade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse versículo nos dá pistas importantes. Ele será uma figura de grande engano. Ele se colocará em oposição direta a Deus, até mesmo tentando usurpar sua posição. Ele surgirá em um tempo de grande apostasia, um afastamento em massa da fé verdadeira. Sinais da vinda do Anticristo. A Bíblia não nos dá uma data ou um nome exato, mas oferece sinais claros para discernirmos a proximidade da manifestação do Anticristo. Aumento da apostasia. Paulo alerta que o Anticristo será precedido por um tempo de grande afastamento da fé. Muitas pessoas rejeitarão a verdade e abraçarão falsas doutrinas. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Preparação de um sistema global. Apocalipse 13 descreve um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Isso sugere a criação de um sistema econômico e político unificado, que será controlado pelo Anticristo. Falsos milagres. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, lemos que o Anticristo virá com sinais e prodígios enganosos, tentando convencer as pessoas de que ele é digno de adoração. Perseguição aos fiéis. Daniel capítulo 7, versículo 25 descreve o Anticristo como aquele que perseguirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e as leis. Esses sinais não são apenas advertências, mas convites à vigilância e à preparação espiritual. Advertências da Bíblia sobre o engano. O maior perigo do Anticristo é o engano. Ele será carismático, persuasivo e aparentemente poderoso, capaz de enganar até mesmo os mais fiéis. Jesus advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Para resistir a esse engano, a Bíblia nos chama a conhecer a palavra de Deus. Sem um entendimento profundo das Escrituras, é fácil ser levado por falsas doutrinas. Orar por discernimento. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Manter a comunhão com outros crentes. A unidade na fé nos fortalece contra o engano. A derrota final do Anticristo. Embora o Anticristo cause grande destruição, a Bíblia garante que ele será derrotado. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, lemos: Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Cristo triunfará sobre o Anticristo e sobre todo o mal, estabelecendo seu reino eterno de paz e justiça. Isso nos lembra que, apesar dos desafios, nossa esperança em Cristo é inabalável. Reflexão e aplicação.
O que isso significa para nós hoje? Devemos viver com vigilância, mas não com medo. O anticristo é um símbolo de oposição a Deus, mas Jesus nos chamou para sermos luz do mundo, mesmo em tempos de escuridão. Se permanecermos firmes na fé e confiarmos em Deus, estaremos preparados para enfrentar qualquer desafio. Como Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. O anticristo é uma figura que simboliza engano e oposição, mas a Bíblia nos garante que Deus tem a vitória final. Nosso papel é estar preparados, fortalecendo nossa fé, vivendo em comunhão com Deus e confiando em suas promessas. Moral da história: não importa o quão grande seja o engano ou o desafio, Cristo é nossa rocha e nossa salvação. Obrigado por assistir este vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Que Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.